Às vésperas de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos na Malásia, digo possível porque não está, segundo a autoridade norte-americanas, na agenda de Trump esse encontro com Lula, o presidente brasileiro voltou a subir o tom nessa quinta-feira durante um discurso em Jacarta, onde está na Indonésia. A gente vai trazer alguns pontos de algumas falas para variar super terríveis de Lula nesse discurso, mas a Júlia adiantou com o Ivan. Lula alfinetou Trump, disse sobre Estados Unidos e Venezuela que não se pode simplesmente dizer que vai invadir um país e diz que traficantes são vítimas de usuários também. Acompanhe. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil... Ai, mas só hein? Não dá uma bola dentro. Paula Camacho, um assunto sério como o tráfico de drogas, tantas famílias são destruídas por causa de drogas, é tão difícil dar um jeito nesse problema mundial. Aí quando Donald Trump está agindo de uma forma tão corajosa e brava e dura, vem Lula na contramão, minutos antes, entre aspas, de se encontrar com Donald Trump. Isso porque o Brasil também tem essa característica, caminha para ter esse perfil de narco-estado. Então, quer dizer, o cara que rouba o celular só quer tomar uma cervejinha e o traficante, coitado, é vítima do usuário. Enquanto isso, tem os inocentes presos injustamente lá em Brasília, as pessoas do 8 do 1 presas injustamente. Olha, era só o que me faltava. O presidente Lula falar que agora traficante é vítima. Olha a que ponto nós chegamos. Já não bastasse o presidente Lula se negar a considerar as facções criminosas como terroristas, agora ele quer falar que o traficante que mata, que estupra, que assalta, que sequestra, são vítimas. Olha só a que ponto chegamos. Mas isso é sinal de puro e simples desespero. Por quê? Como vimos que o Ivan mencionou, o cerco contra os comunistas e contra os narco-estados da América do Sul está se fechando. E assim que depois que o Maduro cair, depois que Cuba também for liberta, o Brasil pode ser o próximo. Porque nós vimos aí que as facções criminosas tomaram conta do Brasil inteiro. Como já mencionei anteriormente, numa outra ocasião, tem uma cidade no Ceará que os traficantes simplesmente expulsaram todas as pessoas da cidade. Não há escolas, não há polícia, não há hospitais, não há ninguém, as casas abandonadas. Esse é o ponto que o Brasil chegou. Essas pessoas que fazem isso com a população, que tiram dinheiro da população, que ameaçam. Veja, teve a ocasião de um rapaz que vendia churrasquinho, que era extorquido pelos traficantes, e ele pagava R$400 por mês. E aumentou esse pagamento para R$1.000. Como ele não conseguiu aumentar o pagamento para os traficantes, ele manteve o pagamento de 400 e os traficantes foram lá e mataram ele. Esse tipo de gente são as pessoas que o presidente Lula considera vítimas. Isso está completamente invertido. E ao mesmo tempo, como eu falei, as pessoas inocentes que estão presas lá, pessoas pobres, que nunca fizeram absolutamente nada de ruim, estão presas. Então, de um lado, nós temos o presidente Lula falando que os traficantes que fazem o terror na população brasileira são as vítimas, e as verdadeiras vítimas que estão sofrendo a opressão do Estado estão presas. E digo mais, Júlio, olha, o Marco Rubio disse bem recentemente, tem a impressão que ontem mesmo, que então se não quer que autoridades militares norte-americanas vão cercar, seguir com operações militares perto de navios, pontos que servem para tráfico de drogas,
parem de enviar drogas para os Estados Unidos. Eles sim estão preocupados com essa questão. Um representante também norte-americano disse bem recentemente que vão tratar narcotraficantes como terroristas. Sim, aquilo que o Brasil se nega a fazer. Será que o Lula quer criar um bolsa-tráfico para os traficantes vítimas, coitadinhos? Olha só, gente, precisa prestar atenção exatamente nas falas do Lula em relação a isso, sempre, né? Então, vamos lá. Ele diz que traficante é vítima de usuário. Esse senhor, ele literalmente está ofendendo todas as famílias que passam por isso, tá? Os usuários, com a sua fragilidade e personalidade adita, são vítimas desses criminosos. Eles que são, né? Eu não sei se o Lula sabe, mas o adito, quando pega droga com o traficante e não paga, o traficante mata, sem pena, e vai atrás das famílias dos usuários para cobrar dívida. Ou seja, os traficantes, Lula, usam da fragilidade humana para enriquecer. E você está dizendo que eles são vítimas de usuários. Esse senhor, você veja bem que toda a fala dele é para proteger os traficantes. Não quer chamar de terrorista, está chamando eles de vítima. Aí eu pergunto, por quê? Não precisa ser nenhum Einstein para entender quem que esse senhor defende, né? Não precisa ser também lá o Cavarrão, Cava não sei o quê, para dizer da onde que vem o dinheiro que mantém o poder da América Latina, né? É aí, a resposta tá aí. A cada fala desse presidente, você entende muito bem quem está por trás e quem que ele defende. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.